A Thalita, então, é minha convidada de hoje, né, para a gente fazer essa conversa sobre as apresentações. Thalita, se você podia tentar clicar aqui embaixo onde está escrito Share Screen, e eu acho que você pode você mesma compartilhar. Experimenta aí. Se você não conseguir, daí eu te ajudo, mas acho que você consegue. Então, a gente vai fazer agora um simulado, tá? Isso, tá? Imagina que a gente está no Qualivita e vai começar uma apresentação e vai lá, você tem 10 minutos, tá bom para você? Pera, eu tenho que apresentar? Bom, a gente pode só ir passando, então, tranquilo. Tá, então, É que eu não beleza. lembro. Não, não, tudo bem, vamos fazer isso. Tá, federalismo, gasto social, tensões e tendências. Aqui é um slide de título, né? Legal. Eu senti falta aqui do nome dos autores. Isso que, né? A gente normalmente coloca junto com o título os autores, talvez, poderia ser, não sei. Mas beleza, vamos para o segundo então. Vai seguindo para a gente conversando. Introdução. Ah, agora eu entendi. Então você colocava esse slide, aí você falaria, né? Você fala a introdução, certo? Aqui nesse momento. Isso mesmo. Tá, entendi. Normalmente, assim, eu uso o slide para colocar alguns tópicos, né? Que às vezes ajudam para as pessoas que estão vendo. Uma possibilidade é você ter lá a introdução e coloca uns 3 ou 4 tópicos, algumas informações, mas tudo bem também, tem gente que prefere ficar mais na fala, né? Tá valendo. Vamos para o próximo, então. O que vem depois? Aí vem trajetória federalismo brasileiro. Aqui você falou mais um pouco. Vamos lá para o outro. Aqui já tem tópicos, né? Arranjos políticos, tá? Então você falou um pouquinho de cada uma dessas coisas, certo? Provavelmente você ficou mais tempo nesse. Esse aqui foi um slide que demorou um pouquinho mais para você passar, talvez, porque são várias coisas, né? Normal. Depois vamos lá para o próximo. Redemocratização e federalismo, aí um outro assunto, você conversou. Beleza, pode ir para o outro. Constituição de 88, descentralização. Ah, aqui também já são tópicos, legal. Muito bem, pode seguir. Principais características atuais. Falou, pode seguir. Federalismo e gasto social atualmente. Tá, desigualdades sociais e regionais. Aí você falou também. Esse foi um seminário que você fez sozinha, Thalita, ou foi em grupo isso? Foi em grupo. Em grupo, tá bom. Pode ir para o último, então é o último ali? Aham. E você fez para uma disciplina, né? Sim, foi com a teoria política. Tá ótimo. Muito bem, eu senti falta do nome lá dos autores no começo, e aqui no final ele terminou assim, é, sem um final específico, né? Não, não tem É que umas o referências. trabalho Ah, foi a partir de um texto, então tinha partes específicas para a gente apresentar. vocês leram, toda a sala leu um texto e aí vocês foram apresentar, é isso? Isso. Entendi. Ah, tá. Uma possibilidade também é a gente colocar no final, assim, às vezes pode colocar em tamanho pequenininho, né, aqui embaixo, a referência do texto. Ou então, nesse caso, como é um texto que vocês foram apresentar, vocês podem colocar isso no começo também. Informação do autor, né? Acho que isso seria interessante, mais tranquilo também. São 9, aqui tem 9 slides. Você se lembra quanto tempo vocês usaram? Olha, eu acho que foi uns 10 minutos no máximo. Tá, muito bem. Então, são slides que estão bem limpos, né? Bem simples, diretos, objetivos. Isso é muito legal, uma opção legal de trabalho, né? E que foi um seminário mais falado, né? Tá ótimo. Obrigado. Então você pode, quiser parar. Legal. Muito bem.
Tem uma grande qualidade aí no teu trabalho, né? Uma coisa que eu acho que é importante. Eu não sei se vocês já tiveram essas dicas, o professor falou tal, mas assim, que tem gente que faz o contrário, que apresenta os seminários com aquele slide com excesso de texto, que é um monte de texto socado ali, sabe? Espremido. Às vezes fica até uma letra meio pequena tal. E esse é um tipo de coisa que não é tão legal, né? Às vezes pode atrapalhar em vez de ajudar, né? Fica aquela briga, você está falando, mas tem aquele monte de texto ali. Acho que talvez o ideal seja esse ponto intermediário aí, né? Você ter os tópicos, que é uma espécie de guia para você e para quem está ouvindo também, né? E boa, e aí vai falando. Ótimo. Tem mais alguém que tem vontade de mostrar algum seminário? Eu acho que eu vou colocar um aqui também, porque a gente vê opções diferentes de trabalho, né? Deixa eu ver se tem mais alguém, senão eu vou apresentar um aqui. Seminário. Tá Peraí, bom. professor, eu acho o meu, tá? Peraí. Não, tudo bem. Enquanto isso, eu vou colocando na tela, eu vou abrir aqui aos pouquinhos, e aí eu coloco na tela. Eu só quero ver se eu estou... Isso, tá bom. Eu estou com um seminário aqui. Eu acho que eu vou apresentar esse meu, assim, passar rapidamente, né? E aí a gente vai ver diferentes estilos, é legal. Então, Zoom, Share Screen. Tá, então esse aqui foi um seminário que apresentei, se não me engano, foi no meio do ano. Foi lá para julho do ano passado, estava quase terminando o semestre. Eu fiz final de junho, eu acho. Foi final de junho. Eu fiz uma apresentação para o pessoal da saúde de gráficos estatísticos. Eu não sei se, talvez até, será que alguém de vocês assistiu? Eu não sei se foi para o serviço social também, acho que não. Enfim, onde eu fiz essa apresentação a pedido do professor Benício, de gráficos estatísticos. Então, vai lá, fiz um primeiro slide. Né? Aqui, esse tipo de seminário, né, de apresentação oral, não era baseado em nenhum texto específico. Né? Era um trabalho que eu estava desenvolvendo, vamos dizer, de minha autoria mesmo, né? Baseado na compilação, né, de dados da Covid na região, principalmente. Né? Então, eu fui lá falar dos gráficos estatísticos da Covid. Então, título, autor. Aqui eu já fui direto para os resultados, era um seminário curto também, a ideia era fazer acho que uns 12 a 15 minutos para abrir para a conversa. Então, aqui a gente apresenta como estava a situação, um retrato da situação no Brasil, em alguns lugares do Brasil. Né? Estava dando um exemplo aqui do fato de que a pandemia atingiu um perfil de população um pouco diferente, dependendo da região, dependendo de características, né, locais. Então, no Brasil como um todo, e isso, gente, que vocês estão vendo aí na tela, são dados de final de junho, tá? Então mudou muito de lá para cá. Mas até aquela época, a predominância absoluta era de casos masculinos, tinha muito mais homens pegando Covid, estava num momento ainda do comércio meio restrito, né? Então a circulação era muito de pessoas que indo e voltando do trabalho e tal, predominância de casos masculinos no Brasil. Quando você olha essas outras partes aqui, por exemplo, o Pará também, predominância masculina, a diferença, o masculino aqui é o verdinho, né, e o feminino é o roxo. Então aqui menos diferente masculino e feminino, mas ainda com predominância masculina. No caso do Amapá, olha só que diferença. No Amapá, mais mulheres contaminadas, porque tem uma dinâmica lá onde muitas famílias, a mulher é que é responsável pelo sustento, né? Tem várias situações ali onde tinha muito esse trabalho feminino. E aí vai expondo mais, a pessoa fica mais exposta e aí muda um pouco o balanço. E no Delta é uma região pequenininha lá entre o Amapá e Pará, onde a gente tinha basicamente um equilíbrio ligeiramente superior à participação das mulheres. Aqui é uma comparação entre
diferentes períodos. Então, o que eu fiz aqui? Eu queria entender, na época, qual era o tamanho do buraco, qual era o tamanho desse problema, né, da Covid. Como que a gente pode fazer isso? Eu fiz uma média histórica, ou seja, peguei os 3 anos anteriores da Covid, antes da Covid, né, 2017, 18 e 19, e fiz a média das internações no Brasil todo por síndrome respiratória aguda grave. Tá? Problemas de falta de ar grave, enfim, a pessoa foi internada, essa barra aqui cinza, né? E aqui no preto, bem mais baixinho, eram os óbitos, a média de óbitos que ocorreu no período, né, 2017 a 2019. Aí eu estava comparando isso com o que aconteceu em 2020, porque a Covid é uma das causas da internação por SRAG, por síndrome respiratória aguda grave, né? Então, o que eu pensei? Se essa é a média histórica, tudo que passou desse valor, que está acima disso, é o efeito da Covid, né? Então, vocês podem ver pela comparação que no número de casos estava aqui em 35 mil e aqui foi para, nossa, 95 mil. Triplicou, basicamente, quase triplicou, né? Então, esse aqui é a diferença disso, esses 60 mil casos a mais, era a questão da Covid, né? Mas isso aqui, gente, até final de maio, eu estou comparando um ano inteiro, a média, com 5 meses aqui. Então, na verdade, quando terminou o ano, isso já tinha passado de 200 mil, né? Estava lá para cima, né? Ou seja, a gente percebe que, de fato, a Covid foi uma causa muito importante, muito séria de internações, né? E os óbitos também, né? Você vê que essa coluna aqui tem mais ou menos umas 5, 6 vezes mais do que a outra, só que aqui eram 5 meses. Então, na verdade, isso deu um fator 15 aí, né? Mostrando que foi bem, bem sério mesmo. Aqui, esse eu nem preciso falar muito, eu estava, na verdade, querendo mostrar para o pessoal da saúde a importância da gente ter... Estava querendo mostrar a utilidade dos gráficos, de tipos de gráfico, então não sei se vocês já ouviram falar em box plot, vocês já ouviram falar disso? Eu não sei se vocês tiveram estatística já. Porque às vezes em estatística o pessoal fala, tem professor que não comenta, mas eu acho que o boxplot é um recurso muito interessante para a estatística na área da saúde, um tipo de gráfico que é relevante na área da saúde. Então aqui eu estava mostrando essas caixas aqui verticais mostram o número de dias, né, em média que se gasta em cada etapa da internação, da hospitalização aqui, né? Então, tem lá, os primeiros sintomas até a hospitalização demora mais ou menos uma semana. Você vai por essa linha central, que é a mediana, você vai avaliando. Da hospitalização até a evolução, tem mais uns 7 para 8 dias aqui. Aqui, essa outra parte, são os dias que demoram entre você ter os sintomas e isso ser notificado. Então, vai para a notificação do sistema da Secretaria Municipal, vai para o governo federal, né? Até a digitalização tem o número de dias que demora, tal. Os primeiros sintomas até o tratamento. Então, se você olha, cada etapa dessa está na faixa de uma semana, de 5 a 7 dias, né? Resultado do exame, o exame aqui, 3 dias para ser conclusivo, né? E da notificação até o encerramento do caso, em torno de 10 dias, mas tem uma margem de erro bem grande, tá vendo? Então, chega perto de 20 dias, em alguns casos a coisa é toda mais rápida, 5 dias, de modo que a gente pode estabelecer aí mais ou menos 2 semanas como um padrão, um tempo razoável entre começar a manifestar o sintoma e ter uma evolução disso, né? Aqui em São José dos Campos, estava contando que até o início de junho tinha muito mais casos masculinos, mas logo em seguida, em junho, o comércio reabriu geral. E daí teve aquela coisa de o centro começou a ficar bem cheio mesmo. E houve um grande aumento nessa época, em junho, de casos de Covid em mulheres. Então foi quando essa balança que deu um empate, né? Mudando. Opa, foi rápido aqui. Aqui a gente fala da evolução temporal, né? Então aqui tá vendo, é um slide onde eu coloquei tópicos, né? Mas é só para guiar
para mim era uma coisa que me facilitava. Eu estava contando isso para gente que não tem total intimidade com esses assuntos, com o tipo de gráfico. Então, eu falei, o gráfico pode ser um diagrama de linhas, podem ser pontos interligados, né, aqueles pontinhos, e você vai vendo como é que evolui ao longo do tempo isso. Podem ser diagramas de dispersão, são pontos em função do tempo. Aí, beleza, explicado isso, a gente vê, um exemplo aqui está, né, o número de casos acumulados de Covid-19 em São José dos Campos, reparem, de abril até junho, tá? Então, você vê que a curva estava subindo muito, e quando chegava aqui em 19 de junho, a gente estava perto de 2.000 casos notificados, a soma total. Vocês sabem quantos casos nós temos hoje? Agora nós estamos em março, né? A gente está com 50.200 casos. Estava com 2.000 em final de junho. Então a coisa acelerou muito, né? Muito bem, aqui é só para chamar a atenção que nessa fase aqui já estava aumentando. Eu já vi que a coisa estava com tendência de piorar. Aqui é o número de óbitos no município, estou contando só São José. Então, vem lá de 17 de abril até 19 de junho, a gente vê que tinha aqui 70, se não me engano, 72 óbitos em 19 de junho. E hoje nós estamos com 892 óbitos, tá? Então, como que isso aumentou absurdamente? Chamando a atenção de novo que em junho a gente percebia essa tendência de aumento, né? Aqui é o número de casos diários, então todo dia você vai lá, faz a conta e você vê que isso flutua um pouco, né? Tem dia que atualiza, dia que... Vocês sabem por que tem uns dias onde o pontinho desce? Aqui é o número de casos por dia. Vocês saberem explicar? Você percebe que tem uma coisa de sobe e desce aqui, né? Por que será que está descendo alguns dias aqui? Ó, aqui desceu bastante, depois subiu. Alguma ideia? Vou contar para vocês. É sábado e domingo. Sábado o pessoal faz uma última atualização lá depois do almoço, e aí só volta a atualizar na segunda-feira. Então, quando você faz as médias, a coisa fica com essa cara aqui, mas não significa que a Covid vai e volta, não é isso. É porque a atualização dos dados ela é maior durante a semana. Então, a gente está mostrando isso aqui. Pronto, e então foi esse o seminário que na época, que eu apresentei lá para o pessoal da saúde. Falei agora para vocês, deu 11 minutos. Eu estou olhando. Eu falei agora em 11 minutos, explicando um pouquinho mais, tal, e também passando um pouco rápido por outros trechos. Mas era um retrato da situação nos primeiros 4 meses, né, de Covid. Agora a gente está com 1 ano. Ou seja, se passaram 8 meses de lá para cá, quase 9 meses, tá? Entre esse seminário e a data de hoje. E a gente multiplicou por 25 o número de contaminados e multiplicamos por, acho que 13 ou 14 o número de óbitos, né? Então, enfim, entra com um exemplo aí no caso de trabalhos que a gente desenvolveu, né? Todos esses dados eram extraídos de sites oficiais, né? Prefeitura, governo federal, governo estadual, no caso, que também recebe essas informações. Eu todo dia confiro isso, né? Entro no site da prefeitura. Hoje, por exemplo, tem um recado lá, se vocês entrarem na prefeitura, tem um recado que houve um problema técnico e não teve atualização, está atrasado, deu alguma coisa lá. Mas a gente está fiscalizando, está acompanhando, né? Então tem isso lá. Bom, agora eu vou entrar nos tipos de pesquisa, porque isso é algo que é central para nós aqui. Deixa eu compartilhar. Para o pessoal que chegou depois, eu comentei no comecinho da aula que eu estou corrigindo lentamente as resenhas, tá? Eu só corrigi 2, tem uma terceira aberta aqui. As 2 que eu corrigi eu gostei muito. Aliás, uma foi a Beatriz. Beatriz que falou sobre o Black Mirror? Acho que foi. Foi, eu achei legal, tá bem legal. Tem 1 ou 2 frases lá que estão naquele esquema ainda muito compridonas, mas tirando isso,
Eu acho que ele, no Uhum. geral, tá bom. A escolha... Uma coisa legal é, assim, eu vi que vocês escolheram temas interessantes para fazer as resenhas. Eu fiquei contente com isso. Esse episódio eu tenho ele bem na cabeça, assim. Na hora eu fui Ele lembrando, é né? assim, né? Esse Eu tinha assistido ele já uma vez. Daí eu é, falei, vou deixar pra então. assistir. Esse é um que devia passar mesmo para todo mundo ver. Aliás, em vários cursos era legal que o pessoal visse essas coisas, né? Bom, mas vamos lá. Eu estou aqui na Tá bom, metodologia. Legal, E outro nossa, eu achei muito bom, mas acho que ele não está aqui, é o Ricardo. Eu gostei bastante. E aí eu estou vendo outros aqui, depois eu vou dar um parecer bem resumidinho para vocês lá. Bom, nessa parte aqui eu vou falar, vocês vão ver que a nossa disciplina, ela funciona de certo modo parecido com uma espiral. Que nem o pessoal às vezes fala que a história se desenvolve em espiral. Acontece uma coisa, daí dá aquela volta, parece que está evoluindo, de repente passa, acontece de novo algo parecido, mas é num nível. Tem diferenças e semelhanças. Então, essa ideia da espiral eu acho que é bem válida, né? Então, lembre que a gente já falou de relatório, né? Científico, resumos, né? Falando relatórios. E aqui é uma retomada, e vocês vão ver que tem muitas coisas em comum, e aos poucos a gente vai, então, entendendo as especificidades, né? Por que a gente precisa de método para organizar o pensamento? Pergunta, gente, eu gosto de enfatizar isso. É muito importante, você vai desenvolver um trabalho, faça as perguntas, escreva as perguntas, né? Você ter perguntas, se fazer mesmo essas perguntas, é uma coisa muito boa que ajuda a guiar você no trabalho, né? Eu acho que é uma coisa muito boa. E as perguntas certas, perguntas bem feitas, né, vão fazer com que você se dirija à obtenção de informações úteis, né? Em seguida, a gente analisa, interpreta os dados, propõe melhorias. Então, o que a gente faz, eu não sei, eu acho que a gente tem que querer muito na vida, né? Sempre que a gente desenvolve um trabalho, eu acho que a gente tem que estar pensando em melhorar coisas, né? Principalmente vocês que têm essa responsa, né? Serviço social. Então, eu entendo que é uma escolha que já demonstra uma preocupação, né? Em propor melhorias, né? Muito bem. Então não é assim, vou fazer um trabalho só porque vai dar nota ou porque, enfim, é uma obrigação. Não, a gente tem que ir além disso, né? Trabalho em grupo, eu acho que é muito legal, muito positivo, né? Tem a gestão de projetos, você tem que, às vezes, aparar as arestas, às vezes discorda de alguma coisa, mas isso é positivo, isso é algo bom, né? Vai somar as experiências. Gente, mesmo aqui na turma de vocês, que é uma turma coesa, pequena, todo mundo já se conhece um pouco, né? Tá fazendo o mesmo curso, então vocês são um pequeno grupo social que tem muitos pontos em comum, né? Uns com os outros. Porém, vocês têm também as vivências individuais, né? Tem gente aqui que está no segundo curso. Então, essa pessoa. Tem gente que já tem bastante tempo no mercado de trabalho, então tem uma outra visão também. Tem gente envolvida com ONG. Então, quando você vai trabalhar em grupo, tem essa vantagem, que você acaba agregando experiências, né? Então, é uma coisa muito recomendada. E aí, aquele velho problema: demanda mais tempo. Tá? É mais rápido você fazer as coisas sozinho, né? Mas é menos enriquecedor nesse sentido. Tipo de pesquisa, então, a pesquisa exploratória é quando a gente vai estudar um tema que ainda não é muito conhecido, algo novo que está surgindo. Então, um fenômeno novo, um processo recente, né? A gente não conhece bem. Formular diagnósticos, né? Então, no primeiro semestre do ano passado, o que aconteceu? O mundo inteiro começou, milhares de pesquisadores cientistas começaram a pesquisar Covid sem entender direito o que era. Tá? As primeiras pesquisas eram exploratórias, né? A gente está tentando entender, né? É uma etapa inicial, né? E é essencial para que depois se faça outras pesquisas. Por exemplo, se você fosse fazer, imagina você vai fazer uma pesquisa bibliográfica, imagina que eu estivesse dando essa aula um ano atrás, né? Hoje é dia 18 de março. 18 de março foi quando a gente, mais ou menos, quando começou a
aquela coisa de, não, fica em casa, essa semana não vai ter aula, foi mais ou menos nessa época, né? Tá fazendo um ano. Então, se a gente falar assim, vamos ficar, como vai ficar online, eu vou dar uma semana aí para vocês fazerem a pesquisa bibliográfica sobre Covid. Vocês iam falar, o professor está maluco, não tem condição, não existe trabalho publicado, entende? Era uma época em que estava tudo muito novo, você podia tentar achar. Algumas pessoas começaram a falar da gripe espanhola, mas assim, tentando buscar relações, né? Mas você não tinha como fazer uma pesquisa bibliográfica específica naquela época. Hoje tem. Hoje nós temos já uma quantidade de trabalhos, eu mesmo ajudei a orientar trabalhos do pessoal de especialização, focando o Covid. Eu trouxe um para mostrar depois para vocês, que está inédito ainda, está assim, fresquinho. Bom, e aí, nesse caso, você faz pesquisa exploratória, você está abrindo caminho, né? Futuramente, passado um tempo, outras pessoas que vão pesquisar aquele tema, talvez encontrem o seu trabalho, né? Vai entrar lá no Google, vai entrar no Google Academics, vai fazer uma pesquisa no Cielo, enfim, talvez ache um trabalho seu, né? Aí aquele teu trabalho vira uma referência para outros estudos, né? Então, aqui um exemplo de pesquisa exploratória é o médico que precisa estar atento e levar em conta cada um dos sintomas relatados por um paciente sobre uma nova doença, né? A análise dele é entender, nesse caso, esse tipo de estudo, é entender o que está acontecendo. Quer dizer, a gente não sabe direito. Então, é uma pesquisa que está explorando, né? Muito bem. Eu acho que, por exemplo, para um qualivita, não é o caso, né? A gente não... É uma coisa... Normalmente, a pesquisa exploratória é a primeira etapa. Você está pensando mais para frente, projetos mais a longo prazo, você começa com uma pesquisa exploratória. Tem a pesquisa descritiva, que é aquela onde você vai classificar um fenômeno, relatar, vai descrever, né, um processo, uma situação. E aí, nessa aqui, você vai precisar, dentro dela, você vai precisar fazer a revisão bibliográfica. Porque você quer, entre outras coisas, uma coisa que enriquece a pesquisa descritiva é você colocar os autores para conversar, ou seja, você vai citar diferentes artigos, diferentes trabalhos que abordam aquele tema, sob diferentes pontos de vista. Então, você vai fazer um diálogo, vai promover esse diálogo, essa conexão entre outros estudos, né? Então, isso é uma pesquisa descritiva, você vai contar em detalhes. Aí, se você vamos pensar assim, o exploratório está olhando mais do alto, a descritiva você já está olhando mais de perto, assim, e o estudo de caso é como se fosse um olhar com microscópio, né? É uma dimensão diferente também, porque daí a gente vai ver uma descrição mais detalhada ainda, global, né, holística, de uma realidade bem delimitada, né? Então, não precisa ser um indivíduo, às vezes é um indivíduo mesmo. Que nem a gente, o ano passado, fez uma longa entrevista com uma ativista, né, deficiente, com pessoa com deficiência, sobre como é que estava sendo a Covid. E aí foi aprofundado, ouvimos várias vezes a pessoa, né? Foi um estudo de caso, né? O que aconteceu naquela situação? Não precisa ser individual. Às vezes você tem um estudo de caso que é, por exemplo, pode se pensar como objeto, sei lá, uma escola. Como é que aquela escola, quais as atividades que a escola desenvolveu de conscientização, enfim, de combate à Covid, aí você estuda, mas daí você vai naquela escola específica e vai detalhadamente, vai entrevistar a diretora, enfim, vai propor algum questionário, talvez, né? É bem detalhado sobre algo limitado, né? Específico. Então, aqui é mais profundidade do que o olhar amplo, né? Aí tem a pesquisa experimental ou causal, você quer entender as razões, as explicações para um fenômeno. Essa aqui, enfim, você vai fazer medidas, né? Fazer medições, e vai entender a razão, você quer entender por que ocorre aquilo, por que está acontecendo isso. E essa é, assim, uma pesquisa técnica, uma pesquisa trabalhosa, envolve equipe, e que envolve tempo também, porque você vai fazer a pesquisa experimental, depois você tem que fazer a análise dos dados que você foi obter, né? Então, é uma pesquisa também que não cabe muito num qualivita, né? Quer dizer, caberia,
mas vocês teriam que ter começado, para um outro momento, talvez por ano que vem, pode ser que vocês já estejam envolvidas com um trabalho de pesquisa, de repente você já tem algo experimental para apresentar. Mas no momento nosso, né, no nosso contexto atual, ele foge um pouco ao que a gente tem condições agora, né? A gente vai, como diz, vai comendo arroz e feijão, vai aos poucos, né? Então a gente está próximo de fazer algo mais descritivo, né? Que envolve uma revisão, é mais por aqui. Acho que para nós, eu acho que está um pouco por aqui, embora também seja possível pensar estudo de caso, né? É que o estudo de caso, se falar, é uma coisa mais fechada, sim, mas você vai ter que aprofundar bastante, então também não sei, sabe, 3 semanas é um tempo muito curto, 4 semanas que seja. Muito bem, mas a descritiva dá. Algumas instruções gerais para um trabalho acadêmico, vocês vão ver que são várias coisas que a gente já vem até conversando, né? Eu nem vou ficar lendo tudo isso, eu vou mandar depois para vocês. A ideia é que você sempre privilegie a comunicação, você quer escrever de um jeito que as pessoas entendam, né? As resenhas que eu li estão boas nesse sentido, é uma coisa que permite a pessoa, mesmo quem não conhece, eu fiquei pensando naquela resenha do Black Mirror da Beatriz, né, que se eu não tivesse visto, acho que eu conseguiria entender bem, porque tá bem explicadinho ali e tal, tá comunicando. Bom, relatório, uma pessoa que não fez aquele trabalho, ela tem que entender. Esse aqui é o ponto de vista que a gente tem que ter em mente. Isso vale, gente, para artigo, para relatório, para resenha, para tudo. Você vai fazer pensando assim, fui eu que fiz, outra pessoa não fez. Então, vou contar de um jeito que essa pessoa entenda, né? A redação, que eu sempre falo, né? Trabalho redigido de modo claro, não fique fazendo frase muito comprida, não fique pondo muito adjetivo, né? Que também fica poluindo. Evite parágrafos longos, tá? Agora eu vou colocar dicas dos tópicos de um artigo acadêmico. Vocês vão ver que é parecido com relatório, enfim. Aí tá pintando umas coisas no chat. Deixa eu ver se eu consigo abrir. O chat tem hora que ele briga comigo, eu não consigo ler. Que bom, professor. Não, beleza, tá tranquilo. Não, tá ótimo. Não, beleza, legal. Eu vou dar um retorno para os demais, tá? Senão, pô, sacanagem, né? Mas eu estou lendo aos poucos, tá? Fiquem tranquilas, porque o tempo que eu demoro é porque eu quero fazer direitinho, tá? Então, o título. Vai fazer um título de um trabalho, gente, um projeto, um artigo. Cuidado para não ficar aquele título imenso. Quando eu estava fazendo o meu doutorado, minha pós lá na Unicamp, né? Tinha um mural, as universidades todas têm, então um mural lá dos trabalhos que vão ser apresentados, defesas e tal. E o meu doutorado, o título, se não me engano, o seminário que eu fiz era assim, Processos Biofísicos da Fotossíntese. Tá, uma linha. E eu escolhi fazer um título curto porque me impressionava um pouco, assim, me perturbava um pouco algumas pessoas que faziam um seminário e o título tinha 4 linhas. Fala, meu, você não entende o que é um título de 4 linhas, você não faz isso, né? Tem revistas que colocam, inclusive, número de caracteres limitado. Não pode passar, sei lá, de 170 caracteres, 160, alguma coisa assim. O que eu vou dizer para vocês faça um título que caiba em 2 linhas. Segue as normas lá da revista, do congresso, de onde for, mas não passa de 2 linhas, tá? 2 linhas tudo bem, às vezes numa linha só não dá, tudo bem. Então, mas tem que ser conciso. Aí sempre os autores de um trabalho são todos. Então, os alunos e orientadores, né? Tá todo mundo junto ali. O resumo, eu pus uma barra aqui, resumo e abstract. Vocês sabem por que eu escrevi essa palavra abstract? Todo mundo já conhece isso? Ninguém é obrigado a saber, né? Eu estou aqui para dar um alô. Quando a gente manda um trabalho, um artigo para uma revista, mesmo sendo revista brasileira, tá? Quase todas pedem um resumo em português e depois um resumo em inglês, tá? O mesmo resumo, traduzir para o inglês. Por quê? As revistas, 90% das revistas ou mais, são online,
são revistas, portanto, de circulação, revistas acessíveis, trabalhos que ficam acessíveis para o mundo inteiro, né? E aí, para que tenha circulação, né, para que mais pessoas consigam acompanhar, sempre se pede, né, um resumo em inglês também. Pelo menos a pessoa que está pesquisando lá de outros países pode, né, pode saber, no Brasil estão fazendo aquele estudo, tal. Então é uma coisa muito comum. Todo mundo vai ter que fazer resumo em inglês uma vez na vida, ou 2, ou 3, ou 5, né? Eu espero que vocês façam muitos, porque eu penso assim, tenho grandes esperanças em relação a vocês. Acho que vocês estão aí para melhorar o mundo, né? Então, vai ter que circular informação, é legal. Bom, para vocês terem uma noção, a revista Univap, ela pede o resumo, pede o abstract, que é o resumo em inglês, e mais, eles implantaram agora, a partir desse ano, uma regrinha que você tem que passar o resumo por um tradutor oficial para revisar. Então, eu, por exemplo, eu estou com 3 artigos que eu mandei, eu fiz o resumo, eu acho que eu me viro bem no inglês e tal, fiz o abstract, mas aí eu precisei mandar para um revisor corrigir porque eles pedem e tal. Então, quer dizer, para vocês entenderem a importância que tem isso, né? A mesma coisa, as palavras-chave, porque você faz o resumo, põe aquelas palavras-chave, né? Normalmente 5 palavras, ou palavra-chave pode ser expressão também. Beleza. E aí o abstract vem com as keywords, que são as palavras-chave em inglês, né? Tudo bem. O resumo ele é o ponto de partida e o ponto de chegada, né? Normalmente você faz um resumo para organizar as ideias, né? Eu quero fazer isso, 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 depois eu vou fazer tal coisa, vou usar tal método, vou avaliar estatisticamente, sei lá. Você conta lá o que você quer fazer. Mas depois que você fez o trabalho, gente, se você for olhar de novo o resumo, eu poderia fazer uma aposta com vocês. Vocês vão ver que o resumo não está totalmente fiel ao caminho que o trabalho tomou. Por quê? Porque a gente não é robô, a gente é gente, né? Então a gente muda de rumos, a gente adapta coisas, né? Às vezes o nosso intuito inicial é e a gente faz alterações, é normal. Por isso que não adianta você querer, fiz o resumo na página 1, agora eu vou fazer todos os tópicos, na hora que eu der o ponto final na conclusão, vou mandar o artigo, está pronto. Não, não está. Você tem que voltar lá no resumo para dar essa conferência e sempre vai ter coisa para mexer. É normal. Né? Então, ele é um ponto de partida, que eu falei, mas é também um ponto de chegada, porque você tem que fazer aquilo atingir a forma final, só depois que você já tiver a noção do todo. Né? Então, beleza. Muito bem. O resumo ele é muito utilizado em artigos acadêmicos, né? E para inscrição de trabalho em congresso é resumo também, né? Então o Qualivita, por exemplo, é só resumo, né? Tá de boa. E mais, o Qualivita é um congresso mais regional, local, então é só resumo em português, tranquilo, e palavra-chave, né? Então tá ótimo. Mas às vezes, quando você vai fazer um projeto grande, que você vai pedir bolsa, vai pedir financiamento, você faz um resumo também, porque vai chegar num cara lá, num executivo, às vezes, e o cara não vai estar muito ocupado, ele quer ter uma noção geral, então é bom você ter um resuminho. Mesmo quando não é obrigatório, é legal essa experiência de fazer o resumo. O resumo é no máximo uma página, mas em geral ele é menos, né? E ele é sempre um parágrafo, assim, coisa de 8 ou 12 linhas, né? A introdução. Introdução no artigo engloba os antecedentes históricos, né? O que temos historicamente antes de chegar no seu momento de fazer esse trabalho, os fundamentos teóricos, o que já se sabe, o que já se concluiu sobre isso. Aqui você tem a obrigação de citar outros autores, né? Porque senão você não cria nada sozinho, né? A gente é quem é porque a gente estuda, lê, se dedica, né? Então aqui entra as citações. Muito comum a gente querer fazer ponte entre diferentes assuntos. Então, você está falando sobre riscos cirúrgicos, né? E um determinado tipo de cirurgia, e você quer dar um aspecto estatístico para isso. Então, você vai ter que falar um pouquinho de análise de correlação, vai ter que falar um pouco o que é risco cirúrgico, e daí você junta as coisas. Quase qualquer assunto que vocês pensem, se a gente for esmiuçar, for pensar com calma, a gente vai ver que tem mais de um tema envolvido, mais de uma área envolvida, principalmente na saúde, né, gente? Saúde é algo global, né? Por exemplo,
as condições sanitárias, né? E saúde. Então, já são 2 aspectos para você abordar um problema. Está falando de Covid, né? Covid e classe social. São 2 dimensões e você pode combinar isso num trabalho. Então, você vai ter que falar um pouco de cada coisa e depois você vai ter o trabalho de agregar isso, né? A introdução pode ter subtópicos. No final da introdução, objetivo. Aí você escreve objetivo. O que é o objetivo? Aquilo que você pretende descobrir, mostrar, alcançar com o trabalho, né? Tem gente que separa, né, objetivo geral e objetivos específicos. O geral, por exemplo, vou dar um exemplo assim simples, melhoria do atendimento na clínica, né? E os objetivos específicos, análise do conforto das instalações, criação do sistema de feedback, né? Contato após o atendimento. Então, são os objetivos específicos. Eles são coisas menores, mas que estão ligadas àquele objetivo maior geral. É comum isso tudo aparecer no final da introdução. Aí vem metodologia, no mesmo jeito que a gente já falou aqui nos relatórios, tem que vir mesmo, materiais e métodos. Aqui é legal colocar figuras, às vezes ajuda, né? Descrição completa, mas é uma sessão que a gente procura fazer com que ela não seja muito longa, tem que ser bem objetivo aqui, né? Às vezes você usa frases, daquele truque, né? A metodologia seguiu o protocolo de Miller, e aí você coloca a referência no artigo, a pessoa pode ir lá procurar para ver mais detalhes se quiser. É um jeito de fazer. Bom, aí vem resultados e discussão, né? Que pode incluir tabelas, gráficos. A discussão, de novo, é o lugar onde entram as referências, né? Trabalhos de outros autores. Às vezes, gente, é um trabalho. Agora vocês estão meio que começando ainda, mas vamos supor, o ano que vem, vocês vão fazer um trabalho que, de repente, vocês podem citar um trabalho atual de vocês. Então, no ano passado fizemos um primeiro trabalho, então pode entrar na discussão, né? Pode confirmar observações anteriores, pode também, na discussão, você pode citar trabalhos que são diferentes do seu. Mesmo que o resultado seja diferente, não tem problema de você citar, tá? Você pode fazer isso. Opa, Sandra, pode falar. Professor, desculpa te Pode falar. interromper, que nós estamos com umas dúvidas aqui. Opa, manda ver. Qualivita, certo? Tá bom. Qualivita já está a inscrição lá, já passei para os líderes, é só eles colocar no grupo, tá? Começou hoje. Isso. Daí, uma pergunta que fizeram, acho que foi do nosso grupo mesmo. Se você vai fazer 2 trabalhos, tem que pagar 2 inscrições? Você sabe responder isso? Não tem que Uma pagar só, né? É uma só. Gente, Não. isso, se vocês entrarem no site, ele não está completinho ainda, mas ele já tem várias coisas, e isso já está explicado lá. Você paga uma inscrição, e a inscrição dá direito a envio de 2 trabalhos e assistir todas as sessões. E o certificado, Isso. né? Tá? Então, isso é tranquilo. Outra pergunta. Fala. Porque, assim, eu até lembro que a aula que você falou, que a gente vai fazer o Qualivita com a professora de economia, né? Certo. Daí você falou que ia nos ajudar, tal. Então, a gente Isso. tem que fazer um para ela e um para você, ou só para ela e você vai ajudar? Não, o dela que eu vou ajudar, eu já tô, como é que fala? Eu já me comprometi, isso aí, beleza, a gente pode dividir, ter um tempo até de aula nosso tranquilo, porque a gente tem bastante horas, dá para fazer, beleza. Agora, eu gostaria que eu acho que eu confio em vocês a ponto de querer que vocês façam, eu gostaria, né? Que vocês fizessem um trabalho separado para minha disciplina. Eu acho Tá bom. que dá. Agora, eu não quero ficar impondo coisas, tá? Eu gosto de fazer tudo dialogado, então preciso ouvir de vocês se vocês acham que conseguem. Eu acho que é tranquilo, porque nós temos um mês, né? Vocês vão fazer em grupo, e é um resumo, porque eu estava com medo de ter que escrever um artigo inteiro, né? Que aí é mais complicadinho, mas eu acho que dá bem, tá? É um resumo. O maior esforço para, assim, uma coisa que é para a gente treinar, usar a disciplina para isso, é justamente a definição de tema e de problema, que é o que eu vou falar ainda hoje, provavelmente vou falar hoje ainda isso.
E aí a gente vai definindo essas coisas e depois, em seguida, faz o trabalho, escreve o resumo. Eu acho que, veja, a minha disciplina é de metodologia, né? Metodologia científica. Então, seria, assim, Então, natural, professor, que né? esses trabalhos vão ser apresentados, né? Você sabe. Sim, em Então, princípio vão. é legal a gente fazer, então, na sua aula também, se puder, né? A gente apresentar para você ver como que Opa, tá. claro! Vamos fazer os treinos, isso. Uhum. E é legal até porque é uma prévia, assim, o legal, quando já tiver mais perto, né, é fazer como se fosse uma prévia mesmo, todo mundo assistindo de todo mundo, né? Eu acho que isso, a gente marca um dia, dá para fazer um dia assim, é bem tranquilo, né? Agora, antes de chegar nesse ponto, o que eu acho que a gente pode fazer em algumas semanas, eu queria até propor isso já, é que a gente estabeleça algumas escalas de horário. Por exemplo, quando eu vou, para eu poder orientar, tirar dúvidas sobre o trabalho específico, como vão ser vários grupos, a gente podia, mais para frente, marcar tal dia, a gente vai dividir o horário da aula de meia hora, e eu atendo um grupo das 7, outro às 7h30, outro às 8, a gente faz uma escalinha, se vocês toparem, e aí eu dou um atendimento bem personalizado e eu acho que isso é legal. Enquanto vocês Ah, estiverem tudo bem. enquanto vocês estiverem desenvolvendo. Aí quando tiver mais em ordem, pronto, a gente junta todo mundo e faz a apresentação, né? É o jeito que funciona melhor, eu acho. Assim, tudo, gente, é sugestão, é proposta, tá? Eu não quero impor nada, mas eu estou dando as dicas do que eu acho que vai ser legal, tá? Beleza? Mais alguma coisa? Eu posso retomar aqui? Não, é só isso mesmo, é Tá. porque ele estava comentando no grupo, Uhum. uma pessoa passando particular para mim, então eu falei assim, Uhum. já fala ao vivo, tá todo Ótimo. mundo aí. Isso mesmo, não, beleza. É isso aí. Podem interromper a qualquer momento para a gente trocando ideia e a gente vai amarrando as coisas. Excelente, tá? Beleza. Então, resultados da discussão. No caso, é só uma coisa. No caso do resumo para o Qualivita, eu não, em princípio, eu não abriria uma tarefa no ambiente virtual, sabe? Não haveria necessidade. Eu posso até abrir, mas aí é mais assim, mandar mesmo para o evento, né? O envio, e aí eu acompanho o trabalho, né? O que eu quero combinar com vocês é que, para efeitos da disciplina, dessa nossa disciplina aqui, vocês terem o trabalho de elaborar um resumo, né? Fazer essa discussão em grupo, apresentar na disciplina, isso, para mim, é o que conta, porque é o aprendizado, né? O evento em si é uma experiência importante, vai contar horas de atividade e tal. Mas eu estou falando que são dimensões diferentes que se complementam, porque tem um grupo de professores que vai analisar os trabalhos. E acho que tem um limite de trabalhos ali. Então, vamos imaginar que muita gente mande trabalho, aí vai ter uma seleção de trabalhos, né? Então, eu não quero que ninguém fique chateado, assim, tipo, sei lá, 15 pessoas mandaram trabalho e 10 foram aceitas e 5 não, né? Não tem problema nenhum para efeitos da nossa disciplina. Se você teve o processo, passou por isso, mandou, para mim está valendo, a gente tá. É só para relaxar, não quero que ninguém fique tenso demais com essas coisas. A gente está aqui para aprender mesmo, tá? Beleza, então vamos lá. Resultados de discussão, tabelas de gráficos, se tiver, vai citar referências. A conclusão, ela recomenda-se muito que a conclusão faça referência direta aos objetivos, né? Ela recoloca os objetivos, dizendo, né, comentando se foi possível atingir ou não, o que faltou, o que se descobriu, né? É como se fosse uma resposta à questão problema. Eu já vou abordar depois mais em detalhe essa questão problema, que motivou o trabalho. Aquilo que eu falei para vocês, começa a pensar em pesquisa, pense em perguntas, coisas que você quer. Coloca como se fosse pergunta mesmo, faz um rascunho e tal. A conclusão, eu sempre falo, faz parágrafo único, né? Não fica aquela conclusão de uma página, não. Condensa. E eu, normalmente, aí é uma coisa mais pessoal, não é obrigatório, mas eu sugiro que vocês coloquem, se possível, uma frase, às vezes, ou duas,
na conclusão, que sejam perspectivas. Ou seja, a partir desse trabalho, sugerimos que futuros estudos abordem o que acontece em relação a essa doença em outras classes sociais, ou então nós sugerimos repetir o estudo em Jacareí para verificar se tem semelhança ou não com... Dá ideia, né? Coloca lá, né? Porque é uma coisa muito bonita do trabalho científico, é o fato de deixar as portas abertas, de deixar essa oportunidade para continuar. Ou vocês, o grupo, ou então outros grupos, né? Pessoas que podem ler aquilo, pô, que legal, dá uma ideia que eu posso, né? Eu quero seguir. Então é assim que funciona a ciência, né? É como se fosse uma corrida de revezamento. Você vai passando bastão, o outro pega, vai, continua, né? Assim que são as coisas. Agradecimento a gente tem, não é obrigatório, né? Quando você faz o agradecimento, você vai agradecer todas as fontes que te apoiaram, né? A gente não agradece no artigo, não agradeço meu pai e minha mãe, porque são pessoas legais que me ajudaram. Não faz isso, porque é um trabalho técnico aqui. O artigo a gente vai agradecer a diretora do hospital, que cedeu o seu tempo, que respondeu a entrevista, enfim, ou agradeço à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, que me concedeu uma bolsa. São agradecimentos acadêmicos, tá? Então, são agradecimentos mais institucionais, tá? Muito bem. Bibliografia é tudo que você usou, né? Livro, revista, site da internet, né? Blog, vídeo também, você vai colocando aí. Depois a gente vai ter uma aula só para dar exemplos de como citar referências, como é que a gente escreve essa parte. Tem umas coisinhas meio chatas, burocráticas, mas a gente vai ver isso tranquilo. Citações é quando... o que é uma citação? É quando você vai colocar, de repente, destacar uma frase que alguém falou, né? Ou publicou num livro, tal. Então, se você faz uma citação direta é isso. Você pegou uma frase da pessoa, colocou. Neste caso, se for citação direta, a frase é exatamente como a pessoa falou, você vai pôr entre aspas e vai pôr o nome do autor, né? Quem foi que disse. Se for um artigo, vai pôr a referência, tal. Se for curtinha. Agora, se você vai citar um longo texto, vamos supor um parágrafo, que a gente evita, eu sempre falo, não fica citando coisa muito comprida, mas se precisar fazer uma citação longa, e o que é citação longa, professor, né? Pergunta. Citação longa é aquela que tem mais de 4 linhas. Se tem 5 linhas de texto que você vai fazer de citação, que não foi você que disse, alguém que disse, você vai colocar, aí você tem que fazer um recuo de 4 centímetros, você coloca de lado assim, para ficar mais evidente de que aquele trecho todinho é de outra pessoa, daí você põe entre parênteses o nome de quem é, enfim. Né? Recuo de 4 centímetros, esse é padrão mundial, em relação à margem, e sem aspas. Daí, como você já destacou assim, pôs de lado, não precisa pôr aspas, mas você tem que dizer da onde tirou. Evite citações diretas longas. Não faz um trabalho só remendando a coisa dos outros, porque né, não é por aí. As pessoas têm que entender a tua colaboração. Atenção, gente, sempre eu falo isso, seja relatório, resumo, artigo, projeto, sempre dê os devidos créditos, né, para evitar qualquer acusação de plágio. Muito bem. Agora eu vou passar para o que mais me interessa. Bom, vamos aos poucos, né? Que são tópicos específicos para um projeto de pesquisa. E o que é um projeto? O projeto é vamos pensar, aquela proposta de trabalho. É algo que você vai começar a desenvolver, você faz primeiro um projeto, um planejamento, né, inicial. O fato de ser um projeto não significa que seja algo estático e cimentado, fixo, que nunca pode mudar. Não. Você tem um projeto, mas você pode futuramente, conforme avança o desenvolvimento, você pode alterar, você pode fazer ajustes, tá? Claro que você não vai mudar totalmente de assunto, mas você pode fazer adaptações, tá? Quer ver? Eu vou contar uma. Eu fui fazer um projeto grande, para você ter uma noção. Era um projeto de 4 anos de duração. Tá? Projeto grande, no IPID. E aí eu fiz o projeto e dizia, primeiro semestre vou fazer tal coisa, segundo semestre tal coisa, terceiro semestre. Ia
tudo lá, 4 anos. E era um trabalho para pesquisa de pele humana, né? Produtos na pele humana, efeitos, várias questões de pele. Aí eu tinha várias etapas, tinha uma etapa que era com pele artificial, uma etapa que era com, enfim, com amostras. E na hora de fazer o trabalho de verdade, o projeto foi aprovado, né? Eu ganhei uma verba para fazer isso, para poder comprar equipamento e tudo. Bom, na hora de fazer, eu comecei a perceber que fazer as medidas em pele artificial, ou fazer mesmo com amostras, né, extraídas, que aquilo não dava a resposta que, assim, não dava para eu concluir algo sobre, assim, características da pele de uma pessoa simplesmente daquele jeito, né? Eu percebi que não era por aí. Então eu antecipei umas medidas que estavam previstas para o terceiro ano, eu comecei a fazer no final do primeiro ano, eu mudei o cronograma, né? Aí você justifica nos relatórios e tal. Então, é só para dizer que a gente precisa ter um planejamento, mas não significa morrer aferrado àquilo, não. Você pode alterar também, tá? Ainda mais vocês, no caso social, né? Porque muda tanta coisa, né? Imagina esse país de um ano para o outro, muda tanta coisa. Bom, tópicos de um projeto de pesquisa. Então, aqui é o foco da gente hoje, tá? O ponto central do que eu queria falar para vocês. Tema, especificar o assunto do trabalho. Problema, a questão central ou objeto de estudo. Ele pode ser redigido na forma de uma pergunta, quando você vai... eu vou falar mais disso, né? Do problema central. É uma pergunta que você seleciona, que você elabora, que vai ser teu guia, né? Depois, em seguida, você tem a hipótese, que é uma possibilidade de resposta. Você imagina que aconteça tal coisa, você vai querer testar aquilo, se é verdade ou não, né? Beleza. Em alguns casos, você... Como é que está aqui? Em alguns casos, podemos trabalhar... sim. A hipótese é algo recomendado, você pensar, você ter uma ideia, mas não é obrigatório. Em alguns casos, você não tem hipótese. Pode acontecer. Exemplo, pesquisa exploratória. Lembra aquela que se é uma coisa nova que está surgindo, você não sabe o que vai dar. Então, às vezes, você não tem mesmo como fazer hipótese. Em outros casos, tem, né? Justificativa, num projeto você vai dizer por que você quer fazer aquilo, qual o interesse, qual a importância do tema, né? Qual é a aplicação daquele estudo. Se você vai pedir bolsa, vai pedir financiamento, você precisa sempre justificar, né? Aí tem uma parte que é o referencial teórico, a revisão bibliográfica, que é aquilo que a gente sempre fala também, né? Ninguém começa nada do zero. Você vai citar pesquisadores que estabeleceram a base teórica para a tua investigação. Não basta você simplesmente falar, eu vou pegar um livro que eu gosto muito e vou colocar aqui. Tá, beleza, você pode colocar, mas você não pode simplesmente ficar citando aqui aquilo que você já conhece. Quando você tem um trabalho novo para fazer, você tem que ir atrás de referências, né? Buscar coisas novas, é oportunidade de crescimento, de aprendizado, né? Beleza. Aí vem materiais e métodos, que eu não preciso falar muito, porque é igual no relatório, né? Igual no artigo e no projeto, é parecido. Cronograma. Um projeto tem cronograma, que é aquilo que eu estava falando. O planejamento por mês, normalmente por mês. Às vezes você tem um projeto de 2 anos, vai mês a mês ali. Se for um projeto muito curtinho, de 3 meses, aí você pode colocar semana a semana a tua previsão, né? Então você vai lá, vai pôr o cronograma. No nosso caso, por exemplo, a gente até poderia fazer um mini cronograma de um mês aí para mandar o trabalho para o Qualivita, né? O que a gente quer fazer nesse um mês, nessas 4 semanas que a gente tem? Então, primeira semana, a gente vai definir tema e problema e começar a fazer a pesquisa bibliográfica. Segunda semana, começar a redigir, entendeu? A gente vai pensar algo assim. Resultados esperados, o que você deseja conseguir com o seu trabalho, otimizar o sistema, melhorar o mundo, né? Sei lá, validar um protocolo de pesquisa, redução de gastos, né? Então, você tem que colocar o que você espera. O projeto, você não tem resultado antes, você espera um resultado. Muito bem. E isso é, vamos dizer, a base para um projeto de pesquisa, que no nosso caso é um projeto de artigo, né? Porque a gente está começando a falar, um projeto de resumo, um projeto de trabalho
um congresso, né? Um ponto que a gente está tendo aqui, um ponto focal nosso. Muito bem, são 8h37 e agora eu tenho um texto que eu vou pontuar para vocês. Eu estou com um livro aqui que é muito bom de pesquisa social, que é esse aqui da Cecília Minaio. Ele tem a primeira parte desse livro, eu já pus um PDF para vocês, está lá no Aveia, mas eu queria discutir, na verdade, apresentar um pouco do segundo capítulo, que é um capítulo que fala de projeto de pesquisa. E nessa parte eu vou pegar um trecho e vou enfatizar alguns pontos que eu acho mais importantes. A minha pergunta é, vocês querem fazer um pequeno intervalo agora? Sei lá, 15 minutos, são 8h38, a gente pode voltar 15 minutos, 20, sei lá, e a gente volta. Essa parte é rápida, tá? Eu vou falar basicamente de tema de problema. E aí eu vou propor algo para vocês que vai ser um primeiro passo para esses nossos objetivos, né? Participar do Qualivita, e não só assistindo, mas também apresentando, né? Então eu vou ligar a parte da aula com... Professor, antes de desligar, Uhum. as pessoas ainda estão com dúvida, Tá. assim, sobre o que a gente sabe o tema, né, que é saúde mental na pandemia dos idosos, não é isso? Como é que é o tema Não, mesmo, então, professor? Esqueci. então, o tema geral, o tema global do Congresso, o assunto, assim, mais geral, é saúde mental e pandemia, tá? Isso, Idosos é tema da Débora. A Débora, ela adora isso porque ela trabalha com a Não, faculdade. eu também gosto, Você por também. isso que eu falei. Não tem nenhum problema, a gente Convivência. pode fazer. Mas assim, eu estou falando porque às vezes a pessoa está preocupada, tem outros temas que dá para trazer que estão dentro do Congresso, que cabem no Congresso, mas que não são necessariamente terceira idade. Por exemplo, quer ver uma coisa que é um tema... eu estou quase falando, mas eu não quero, eu quero deixar E você vocês tem que dar pensando. ideia para a gente, Não, professor, eu porque a estou gente cheio de nunca ideia. fez o... Eu estou cheio de ideia, mas eu estou querendo me segurar um pouco para ver Mas as pode ideias. não precisa segurar, não. Eu quero Manda saber. aí, porque daí a gente, na sua ideia, a gente tenta Pode ser. pegar a sua ideia e transformar. Então, coisas que eu tinha pensado, né? Retomando aqui, apresentar comentar um pouco desse trecho sobre o projeto de pesquisa, que está nesse livrinho muito legal de pesquisa social. É um livro que acho que vocês aproveitariam bastante. Vocês podem comprar, que ele é baratinho e tal. E aí, a gente comentar um pouco, e eu vou provocar vocês para a gente começar a pensar em tema e problema. Eu também separei vários artigos, 3 artigos científicos que eu queria, enfim, mostrar como exemplo de artigo. Mas eu estou pensando seriamente em deixar para a semana que vem isso, porque talvez para não misturar muito assunto. Então eu vou deixar vocês me ajudarem a decidir isso. Em princípio, acho que a gente pode ficar mais no tema e problema hoje. Tá? Então, essa parte agora, eu não vou compartilhar na tela, eu vou mais lendo trechos aqui, comentando com vocês. Né? Os elementos do projeto a gente já viu, o que constitui o projeto. Né? Basicamente, a gente pode pensar nessas partes de um projeto de pesquisa como respostas a uma série de perguntinhas, que são o que pesquisar, que é o que vai nos interessar mais hoje. Para que pesquisar? Por que pesquisar? Justificativa, né? Como pesquisar, que é a metodologia. Por quanto tempo pesquisar? O cronograma. Com que recursos, né? Se você tiver essa questão de orçamento, de algum apoio, algum custo que você tenha. A partir de quais fontes? As referências, né? Mas o nosso foco agora é o que pesquisar. Então, muitas pessoas costumam se referir ao objeto do problema, ao objeto da pesquisa, né? E o objeto de pesquisa ele está relacionado com a definição de um tema, né? E
escolher um problema, a escolha de um problema, né? O tema de uma pesquisa, como vocês já, né, é uma coisa acho que tranquila, vocês compreendem, está relacionado com a área de interesse, né? Então, o tema, vamos pensar assim, indo do mais amplo para o mais fechado, o assunto é algo mais geral. Dentro daquele assunto geral, você escolhe, você tem uma preferência por um tema, então você começa a definir algumas coisas, mas ainda é muito amplo, né? Eu vou dar exemplos que ficam mais fáceis para vocês ouvirem e perceberem isso, né? Um assunto, né? Questão exploração sexual de crianças e adolescentes. Alguém quer estudar isso, né? Essa questão da violência sexual, isso é um assunto, né? Mas é muito vago, é muito genérico. Então fica algo muito grande para você, assim, vou abordar tudo sobre esse assunto. Não dá, né? Então, normalmente, a gente vai fechando isso, né? Como é que a gente pode fazer para ir definindo, né, um tema mais específico e chegar num problema? Um problema que a gente vai formular na forma de questão, de preferência, uma pergunta, né? Tem três indagações, né? 3 perguntas que a gente pode se fazer sobre o tema, né? Primeiro, esse tema me motiva a trabalhar? Isso aqui realmente me interessa? Ótimo. Segundo, esse tema tem relevância social, né? E terceiro, tem onde pesquisar? Então, eu vou escrever isso aqui no chat mesmo. Questões para começar a pensar, né? Então, olha lá. O primeiro é essa, se me agrada, se me interessa, né? Me motiva. O segundo, tem relevância social? Relevância social. E o terceiro, tem onde pesquisar? Tem fontes possíveis, né? É uma coisa que dá para fazer, né? Tá, então coloquei para vocês no chat essas questões para ajudar a guiar a gente nas escolhas, né? Muito bem, ainda ficar aberto, porque tem um monte de coisas que você tem onde pesquisar, que você tem até interesse, que tem relevância, mas a gente ainda tem que filtrar mais isso, né? Bom, então vamos lá, seguindo naquele exemplo, o que eu vou pesquisar sobre exploração sexual de crianças e adolescentes, né? Quais são as características dessa comunidade que eu quero pesquisar, né? Como operam as redes, né? Quais ações têm sido feitas recentemente? Qual o recorte de tempo? Em que cidade eu quero estudar isso? Ou eu quero estudar num estado, ou num bairro, sei lá. Então, você vai filtrando, vai definindo, né? Um problema social, às vezes, ele pode ser atacado, pode ser, né, trabalhado sem necessariamente passar por esse aspecto acadêmico, científico, né? Às vezes a gente trabalha um problema social, mas de uma outra forma, né? Então, para que esse trabalho sobre um problema social seja algo que seja relevante para apresentar num Qualivita, num INIC, num evento acadêmico, né, tem algumas características importantes. Vou colocar, por exemplo, você com esse trabalho, você pretende romper com concepções circulantes, né? Você aceita isso, você topa, acha que o seu trabalho pode ser um trabalho de ruptura, né? De não ficar só no que já existe, trazer algo de novo, isso é uma coisa importante, né? Segundo, você pode desconstruir ideias preconcebidas. É um trabalho que você quer desenvolver e que pode combater o preconceito, por exemplo, né? Então, tem diversas explicações que as pessoas dão que são preconceituosas. A gente não pode embarcar nisso. Então, você está disposto a combater isso no seu trabalho, né? E terceira coisa é evitar
explicações simplistas. Você não pode colocar como explicação de um problema que você está abordando essas frases que todo mundo fala, essas frases chavão, sabe? Tipo, isso acontece porque comunidade pobre é assim mesmo, sabe? É horrível isso, gente. Às vezes a gente escuta essas coisas, né? Então, nosso trabalho, além de ter relevância social, além de nos motivar, ele tem que se contrapor a esse tipo de explicação assim rasa e falha, né? O Pierre Bourdieu é um sociólogo francês que ele sugere, né, uma maneira da gente olhar para esses problemas. Ele chama de dúvida radical. Questione tudo. Começa, né, perguntando mesmo, né? Eu acho que quando chega nesse ponto de definir o tema e o problema, o mais legal a fazer é começar a escrever perguntas, rabiscar perguntas, né? Coisas que nós queremos saber. Além da gente ter as nossas perguntas, depois que a gente já tem algumas perguntas colocadas, nós não precisamos ter uma só, a gente pode ter várias dúvidas. Bom, a partir disso a gente vai pesquisar, internet, livro, enfim, vamos buscar até mesmo eventos anteriores. Vocês podem consultar o Qualivita do ano passado, do ano retrasado, para saber assim, já fizeram isso? Será que essa pergunta já foi respondida em outro trabalho? Então é importante verificar isso, né? Vai te ajudando a dar um rumo. E contextualizar seu problema, né? Verificar a questão histórica, né? Então, aqui o livro dá algumas sugestões, dá alguns exemplos, né? Por exemplo, quer ver? Quais foram as iniciativas que foram tomadas pelo governo municipal para abordar esse problema, né? Então, são perguntas que a gente pode colocar. O problema deve ser formulado como pergunta, como a gente está sugerindo. Não é obrigatório, mas a maioria dos autores coloca isso como importante, né? Deve ser algo claro e preciso. Não adianta você inventar um problema que é super genérico, que é super assim vago, daí não adianta. E a outra coisa para você ajudar a ter as ideias das perguntas, é viável, né? Essa pergunta, será que eu consigo responder? Você pode ter uma pergunta interessantíssima, né? Mas se for algo que você não consegue responder, principalmente se a gente pensa no aspecto do tempo, né? A gente tem um tempo, um mês, né? A gente quer abordar, quer fazer um resumo, um trabalho. Bom, então não pode fazer uma pergunta muito complicada, porque tem perguntas que a gente pode responder pelo estudo, mas que vão exigir da gente, sei lá, às vezes 1 ano, 2. Então a gente tem que avaliar isso. Gente, essa estratégia da gente pensar nas perguntas, ela vale para um monte de coisas. Ela vale, por exemplo, para o TCC, tá? A gente está aqui treinando, a gente vai começar a treinar, pensar para um resumo, para um trabalho menor, né? Mas depois no TCC você pode adotar essa abordagem também. Então as perguntas são importantes. Muito bem. Outras coisas, né? Outras formas de pergunta que podem te ajudar. É original esse problema? Né? É relevante? Bom, isso a gente já abordou, né? Tem que ter uma relevância social. Eu tenho recurso? Vai exigir algum investimento, alguma coisa que daí pode ser complicado, né? Tenho tempo? Sozinho ou em grupo, né? Quer dizer, o tempo você pode dividir aí se você tiver uma equipe, né? Dependendo do problema, talvez você consiga resolver sozinho ou em dupla. Ou então pode ser uma pergunta que exija mais gente para responder, para te ajudar a responder num tempo razoável, né? Então tudo isso entra na nossa análise, né? E aí tem a questão das formulações das hipóteses. Eu nem sei se a gente precisa entrar muito nisso, mas vou falar um pouquinho das hipóteses, né? Que são aquelas explicações possíveis, que a gente acha que pode, uma solução provisória possível, que a gente imagina, né? Como é que a gente define hipóteses? A partir de pesquisa, né?
Você vai ler sobre o assunto, você vai pensar sobre o assunto, observar, né? É legal aqui porque a Cecília Minay coloca que até mesmo a intuição. Você pode ter uma teoria, você já estudou na disciplina tal, você tem uma teoria lá que você quer trazer para cá. Ah, se a gente levar em conta essa teoria, então tem a hipótese de que, né, vai dar resultado tal coisa. Né? Por exemplo, eu tenho a hipótese de que se você investir em esportes, você aumenta a inclusão social. É uma hipótese. Aí você vai verificar se isso é verdade. O teu trabalho vai ser para verificar isso. Né? Pode confirmar ou não. Né? Às vezes as pessoas perguntam assim, mas eu tinha uma hipótese de que, sei lá, o cara que estudou 2 vezes mais tira a nota que é 2 vezes maior. Essa é a tua hipótese. Imagina que você faz o estudo e você chega a um resultado prático que é diferente da tua hipótese. Aí tem gente que entra numa crise, assim, nossa, minha hipótese estava errada, então tem que jogar fora o trabalho. Não tem que jogar fora nada, gente. Hipótese não é uma coisa que tem que estar certa. É o que você espera. E muitas vezes a gente espera uma coisa e pode acontecer outra. Isto é da vida, tá? Isso significa ser gente, isso significa trabalhar em dimensão social, né? Não é uma coisa puramente técnica, tá? Então, é assim mesmo, tá? Muito bem. É bom que a hipótese tenha leituras, referências que a sustentem, né? A hipótese, ela ajuda a gente a escrever o objetivo da pesquisa. Então, tem esse lado aí, isso é legal na hora de você redigir, né? Muito bem. E aquela história, né, que se você for tratar de uma pesquisa exploratória, muito inicial, aí talvez seja até de bom tom você não ter hipóteses. Vai sem hipótese, porque você não sabe mesmo o que vai acontecer, né? Tá bom? Então, assim, eu acho que agora, o que eu queria propor para vocês é que a gente tem um momento aqui, não precisa terminar hoje isso, mas eu queria que a gente começasse a pensar temas e problemas, né? Nós temos aqui 11 pessoas, 10 alunos, tá? Tem outras pessoas que não estão aqui presentes, então a gente tem que deixar isso aberto mesmo, né? Mas eu gostaria que a gente tivesse agora esse primeiro momento já pensando num evento onde a gente vai tentar produzir um resumo aí, né? Então, a gente pode partir de um assunto global, né? Proposta. Vou escrever no chat isso, tá? Proposta. Partir de um assunto global. Quiser falar, pode falar, Sandra. Não, eu ia já dar um tema delas, né? Mas, assim, eu tenho um tema na cabeça que é uma coisa que está acontecendo, assim, né, dentro da minha casa, né? Tá. Porque é o problema de ansiedade de jovens. Ótimo. Vamos falar disso. Por causa da pandemia, entendeu? Tá. Até eu tinha conversado com a Liliane me encaminhou. Eu estou bem encaminhada agora com o problema da minha filha, mas é isso aí. Eu vou É desligar um aqui o tema ventilador, que tá uma barulheira, e a gente... Peraí. Muito bem, porque quero ouvir vocês com toda a atenção do mundo. Então, beleza. Sim, você está abordando... então, peraí, de antes do intervalo para agora já houve uma mudança aí. Legal, gostei, porque a gente pode fazer uma espécie de, se vocês toparem, a gente pode fazer uma espécie de banco de propostas, e aí a gente vai se identificando com uma ou com outra. Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar, talvez colocar na tela mesmo, uma primeira ideia, um primeiro rascunho, né? Então, deixa eu ver como é que eu vou fazer isso. Eu vou salvar aqui. Eu vou abrir um arquivo do Word mesmo e a gente vai meio que compondo junto. Vamos ver se dá certo. Uma proposta de brainstorm. Chuva de ideias, né? Então eu vou... Peraí, deixa eu abrir aqui. Tá.
Pronto, é aquele momento da angústia para uns, mas que é importantíssimo, que é a folha em branco, né? Então, estamos lá. Então, proposta. Definição de... Vamos colocar de temas e... Eu vou inventar uma coisa agora com vocês. Um banco de problemas para participação coletiva no Qualivita. Tá? Beleza. Então, vamos pensar primeiro em temas mais gerais e aí a gente vai definindo, né? Primeiro eu vou colocar o tema maior do evento, né? Ponto de partida, então vamos colocar assim. Saúde mental. Esse é o nosso ponto de partida. Temas. Dentro de saúde mental e pandemia. Bom, a Sandra, vamos lá, vamos tentar redigir o tema que você sugeriu, Sandra. Ansiedade, você falou, né? É assim, ó, é crise de ansiedade, na verdade. É uma Tá. crise de ansiedade. É um problema psíquico e também pode ser um problema de alma, sabe? Eu fico meio dividida nisso. Mas, assim, isso aí, eu estou só dando minha opinião. Mas Não, é um beleza. tema excelente, porque não é só problema com a minha filha, Claro, é claro. geral. Sim. Ok, crise de ansiedade, ela é muito bom. Ainda acho que a gente precisa só deixar um pouquinho menos aberto. Crise de ansiedade ainda está muito aberto. Então a gente pode estabelecer, por exemplo, bom, e no contexto da pandemia, né, que a gente está falando. Será que a gente coloca... Quantos anos tem sua filha? Só para ter noção aqui. 14. 14, tá. Então, crise de ansiedade. Eu vou tentar aqui, ó. Crise de ansiedade entre adolescentes na pandemia. No contexto. Esse é um tema possível, né? Crise de ansiedade entre adolescentes no contexto da pandemia. Ou até vamos deixar por enquanto assim, depois a gente pode melhorar. Eu fiquei na dúvida se a gente põe crise de ansiedade ou ansiedade. Mas tá bom, crise de ansiedade. Outros temas, gente, vamos lá. Agora é hora de todo mundo... Ponto de partida, vou colocar isso aqui, o assunto geral. Né? E os temas, já temos um primeiro. Que mais, gente? Ideias. Espera aí que tá pintando coisa aqui no chat. Já vou lá olhar. Eu espero que o chat queira conversar comigo. Tá. Transtorno de ansiedade. E aí, pode ser transtorno de ansiedade? Pode. Eu acho que Pode. fica melhor. Melhor, também preferi. Ótimo. Muito bom, Isabela. Transtorno. Tudo bem, então a gente deixou adolescentes aqui na nossa... Vamos colocar assim, eu vou até para enfatizar, eu vou pôr as Professor, palavras... pode ser, ao invés de adolescente, pode ser geral também. Não precisa, é o que eu falei adolescente, mas pode ser geral. Sim, mas é que se for geral, você não consegue fazer em 4 semanas um resumo e apresentar um trabalho. Agora é a hora, Verdade. agora é a hora da gente começar a fechar um pouco, mas eu gosto de uma coisa que está subentendida no que você falou. O que você falou é que esse problema, que eu entendi, né? Que esse problema pode atingir, né? E atinge diferentes faixas etárias, naturalmente. Então, talvez o que a gente possa fazer seja colocar mais de um tema, né? Fazer isso virar mais de um tema. Deixa eu ver como que eu vou organizar isso aqui.
A gente pode pegar essa mesma questão, porque, por exemplo, tem uma outra coisa que é o pessoal em idade escolar, fundamental, que seriam pré-adolescentes, entre crianças, criança. Como é que É adolescente mesmo. é adolescente? Mas então, criança, o que acontece com a criança? A criança está sem aula, entendeu? É isso mesmo. Por Então, isso mesmo. mas como é que a gente pode tirar daí vamos pensar um segundo tema para não ficar. Será que ansiedade também a gente pode chamar isso? Transtorno de ansiedade, estou ainda meio pensativo aqui. No caso das crianças, se a gente usa a palavra ansiedade ou não. É uma dúvida mesmo, eu estou aberto para a gente, se vocês tiverem alguma opinião. A Gisele escreveu alguma coisa aqui, comunidade. Ah, sim, temos a questão de definir, mas a gente já vai melhorar isso aqui, a gente vai fechar cada vez mais para poder chegar em temas que a gente consiga lidar, né, tratar. Comunidade indígena? Ah, então, peraí. Calma aí, a Gisele. Puxa vida, como que a gente coloca? Quer ver? Não, é que eu estava vendo sobre a questão da vacinação na comunidade indígena, aí eu lembrei, né, da saúde mental e a pandemia, aí é por isso que eu sugeri a comunidade indígena, mas é só por sugerir mesmo. Não, eu achei legal. Vamos colocar. Agora é o momento da gente colocar várias ideias. Depois a gente filtra, mexe, melhora, pode cortar, tirar. Mas a gente pode colocar vários temas depois, assim, porque não vai ser dividido em grupo, daí cada um Isso. pega um tema. É por isso que eu falei, eu Entendeu? coloquei lá em Eu cima. lembrei outro tema já. Aguenta Ó, aí, aguenta aí. escreve aí o quarto. Deixa eu. Eu quero organizar isso aqui. Então, peraí. Primeiro, uma dúvida. Eu estou anotando aqui, por isso que eu gosto, vocês são ótimos, já tem várias ideias. Vamos lá, transtorno de ansiedade entre adolescentes. Tema 1. Transtorno de ansiedade entre crianças. É ansiedade mesmo entre crianças que a gente coloca? Ou o que a gente põe aqui? Hiperatividade, a Isabela falou. Não, é Isabela, ansiedade mesmo. hiperatividade está relacionada. Onde que seria? Hiperatividade é quando a criança ela tem uma doença mesmo. Não, eu sei, Se mas a você pegar gente. o significado no dicionário mesmo, você vai ver É que melhor não entrar com cientificamente hiperatividade. também. Tá, vamos lá, Thalita. Na comunidade indígena seria interessante falar sobre a falta de informação e suporte em relação. Entendi. Mas aí, como que eu posso redigir isso, né? Informação e suporte à comunidade. Mas aí vira as respostas, professor, que você colocou aqui. Resposta da comunidade indígena à pandemia. Aí, como foi, né, a reação, a questão de informação e suporte da vacina? Deu uma travadinha aqui. Eu acho que as respostas ainda tá do jeito que eu escrevi aqui, ficou um pouco vago. Eu acho que a gente pode colocar a questão da informação e do suporte na hora que isso virar pergunta. Então, porque vai virar, a gente vai afunilar mais isso, vai deixar mais específico ainda. Então, vamos lá, vamos tentar. Vamos guardar, vou pôr aqui vou pôr as palavras-chave aqui. Informação. Essas aqui isso aqui vai sair, é só um lembrete para mim, tá? Vou deixar em amarelinho que é para prestar atenção. Tá, aqui então a palavra-chave seria comunidade indígena. Pandemia eu não vou nem colocar grifado, porque não vou colocar em negrito, porque pandemia é o tom geral da coisa, todo mundo vai abordar isso de um jeito ou de outro. Beleza, então o que mais? Outros temas possíveis, gente. E se a gente. E a terceira idade, Sandra, que você tinha mencionado? Eu pensei Ei, assim. professor, Oi, peraí. É que eu fui atender minha filha, mas tudo assim, bem. da terceira idade, eu pensei uma pergunta. Fala.
Porque o tema pode ser uma pergunta também, né? O tema não, o problema é uma pergunta. Você Ah, tá. pode, a Mas gente assim, vai... então eu vou Tá, falar, daí você tá. faz então um tema. Assim, o que está acontecendo com os idosos na pandemia? Eu, como estou ali por dentro, eu ligo, faço aquele trabalho social de ligar, tal. Então, o que está acontecendo? Muita depressão, muita tristeza. Que eu tô colocando aqui, Porque isso assim, mesmo. eles não moram, por exemplo, tem uns que não moram sozinhos, tem uns que moram com os filhos, mas tem uns que moram sozinhos, tem uns que estão abandonados em asilo. Por quê? Por causa do Covid, até para ir visitar, pessoas que costumavam ir visitar não está indo. Sim, Você sim, vê que judiação. Ali na Vila Paiva sim, mesmo tem um asilo ali que, sabe, que é bem abandonado. Por quê? Agora que esse problema da pandemia, eles ficaram mais abandonados ainda. Então, sim. agora é um tema para isso. Então, peraí. Então, você abordou uma coisa importante, que seria, como é que a gente chama? As casas de repouso também, né? Asilo, as A- pessoas. asilo. Eu não sei se vocês usam essa expressão, instituições de longa permanência. Instituição de longa. Mas Não. é isso aqui, asilos, casas de repouso, tudo bem. Mas agora, qual é a pergunta? Bom, na pandemia. Por enquanto é só o tema, isso aqui é um tema. Primeiro é o tema, daí a gente, a próxima aula, a gente pode começar a abrir esses temas, abrir perguntas. Próxima aula ou hoje, mas a gente pode deixar para a próxima aula também, tudo bem. Mas eu estava pensando Aqui é tarde já, já tarde, né? 9h25. Tá, então então vamos combinar o seguinte, vamos lá, questão de ordem, né? A Vamos gente combinar. pode pensar nas perguntas em casa e Fechou, levar para a próxima aula. fechou. Eu vou fazer o seguinte, eu vou salvar esse arquivo que a gente está improvisando agora, tá? Vou salvar. Eu vou compartilhar lá no ambiente virtual, hoje mesmo eu já coloco lá, mais tarde, né? E aí, a tarefa para a semana que vem é que vocês criem perguntas para cada tema. Não precisa colocar para todos, mas até aquele tema que você se identifica mais, faz umas 2 perguntas aí, tá? Vou colocar aqui Tem embaixo. mais um, professor. Mais um tema? Pode É falar. porque ninguém está falando. Eu vou Manda ver, falando. ué. Não, eu lembrei assim, ó, por exemplo, uma mulher que ela é maltratada por marido dentro de casa. O marido agora fica pior ainda que a pandemia, sabe? Pessoas que devem estar gritando socorro, sabe? Mulheres, principalmente, né? Violência Então, doméstica assim, na eu acho pandemia. também isso. Esse é um tema fortíssimo, importantíssimo. Nossa. Ok, então tá aí. Deixa eu ver, não tem muita ordem nisso, mas tudo bem. Transtorno de ansiedade, comunidade, tá bom. Mais algum tema para a gente colocar? Vamos pensar mais um pouquinho. Eu acho que eu vou, de todo modo, eu vou deixar uma coisa assim, um tema livre para quem, porque tem gente que não está aqui hoje, né? E eu quero que todos tenham essa oportunidade de contribuir, né? E aí depois a gente vai, semana que vem, a gente vai definir os grupos, né? Tem que bater o martelo mesmo, definir isso. Quem que está aqui presente, que não falou, que eu não escutei a voz, não escutei nada, tem aqui Marina, Tiago, Ana Maria, Simone. Deixa eu ver aqui, a Isabela. Ótimo que colocaram no chat agora. Olha aí, professor. Aumento de consumo de bebida. Isso, então, tá. Vamos colocar. Será que a gente. Tá, por enquanto vamos deixar mais genérico, né? Consumo de bebida alcoólica durante o isolamento social. Beleza, tá aqui. Esse tema aí vai dar bastante coisa também, professor, sabe por quê? Porque muitas pessoas que daí fica assim, que está acostumado a sair, trabalhar, às vezes perder o emprego, daí eles começam a descontar na bebida. Eu conheço pessoas assim, sabe? Sim. O que eu estou Seria achando, muito legal. uma possibilidade de construção de pergunta
seria talvez juntar alguns temas. Por exemplo, o tema da bebida alcoólica, ele está muito perto do tema da violência doméstica, porque muitas vezes vocês sabem, né? E também outra coisa, tá numa escadinha, porque, por exemplo, a solidão na pandemia, tem gente que numa situação de solidão acaba indo mais para a bebida mesmo, né? Então também tem essa ponte. De modo que aqui a gente pode articular isso. E como que a gente vai articular essas coisas? É dependendo das perguntas que a gente faz, né? Então realmente vai ser importante as perguntas. A gente está com bastante tema aqui. Eu queria saber se tem mais algum tema, porque senão eu acho que eu vou fechar, para não ficar muita coisa, né? Pensando que a gente vai trabalhar talvez em dupla ou trio, então a gente vai ter que definir aí, vai ter que fechar isso, sei lá, talvez uns 6 temas no máximo, sabe? Senão fica muita coisa, né? Que mais alguma ideia que vocês têm? Eu acho que tá bom aqui, né? Adolescentes, sociedade de crianças, alguma questão das escolas, sabe, escola da pandemia, escola tudo fechado, a aprendizagem, sabe, como é que a gente vai, distúrbios de aprendizagem. Nossa, isso aí tem assunto, viu? Mas a Porque questão daí eu tenho um exemplo. agora tem o seguinte, vamos fazer um primeiro filtro, que é pensando naquelas perguntinhas que a Cecília Minay coloca, pensando assim, todos esses, vamos lá, vamos fazer agora uma rápida filtragem para a gente fechar aqui hoje, e depois eu vou passar para vocês fazerem as perguntas até semana que vem, né? Então, vamos lá. Esses temas motivam a gente? Acho que todos esses temas são temas motivadores. Os temas têm relevância social? Tem relevância social, né? Agora, a questão que afunila mais é assim, tem fontes de pesquisa, será que eu consigo fazer? Eu consigo desenvolver com recurso, com tempo? Eu tenho possibilidades de execução? Então, vamos avaliar quais são os temas que a gente tem mais chance de conseguir fazer, né? Ansiedade entre adolescentes, eu acho que a gente consegue, porque todo mundo conhece adolescente, família, enfim, perto, talvez esteja mais próximo um pouco para a gente. Transtorno de ansiedade entre crianças também é a mesma coisa. Então, esses aqui acho que dá. Comunidade indígena, gente, é um tema interessantíssimo, mas assim, como é que a gente vai pesquisar isso? Teria que ser pesquisa de internet, né? Olhar os jornais, notícias, né? Talvez notícias. Eu vou até colocar aqui, porque caso contrário a gente... Twitter, né? Tá. Asilos e casas de repouso, será que a gente conseguiria, por exemplo... Olha que legal seria se a gente conseguisse avaliar número de visitas, a frequência de visitas nas casas de repouso em São José dos Campos, sei lá, durante a pandemia. Tem vários desses lugares que têm registro de visita, então, se tiver um livro, por exemplo, de visita, a gente consegue ver como é que era em 2019 e comparar numericamente 2019 e 2020. Isso seria muito, muito bom mesmo. Acho que, eu vou pôr entre parênteses aqui. A gente podia fazer um gráfico, né? Também. Isso aqui dá para fazer. Frequência de visitação. Agora, a pergunta grande aqui é se a gente onde que a gente consegue, quem é que vai atrás disso, mas aí a gente vai ter que definir as equipes, beleza. Se a gente conseguir isso, é muito legal. E aí pode ver mais de uma, para ver se, em diferentes casos, se tem o mesmo perfil, se houve mesmo essa queda, né? É diferente, né, professor? É diferente. A gente pode ligar, eu posso ligar, se for caso, ligar em algumas casas de repouso. Legal. Fazer uma pesquisa via telefônico mesmo. Ótimo. Beleza, esse tema é um tema forte, hein? Medo e insegurança na terceira idade, aí eu acho que teria como a gente investigar? Teria que talvez ter acesso, conversar com as pessoas, ou então a gente pesquisar todos os temas, a gente pode pesquisar na internet também, a gente pode fazer a pesquisa bibliográfica, né? Podemos procurar artigos sobre isso. Tá, gente? Procura, quando vocês forem pesquisar, entra no Google Acadêmico, faz uma coisa, não fica pegando só notícia de jornal, vamos tentar ir além disso, né?
Então, eu normalmente procuro artigos em PDF mesmo, que você já consegue baixar o artigo inteiro, já vai lendo. Solidão na pandemia está muito vago. Esse tema está com cara de assunto, está muito vago. Talvez a gente... Será que tem como melhorar isso aqui ou tira esse? Eu acho que o solidão entra também na bebida alcoólica, Ah, é? na violência doméstica, entra junto. Então, então talvez a gente possa colocar aqui com entre parênteses solidão, violência. Então eu vou posso apagar aqui o solidão como um tema específico, deixar ele dentro aqui para a gente pensar se ele articula, né? Porque senão fica muito vago mesmo, né? Tá, ok. Então estamos com 7 temas aí. Violência doméstica. Esse tema ele se sustenta sozinho. Ele acho que é bom a gente deixar ele como item à parte, pelo menos por enquanto. Depois a gente pode reavaliar. E está em aberto aqui, se alguém tiver alguma ideia, assim, que quiser muito colocar, isso não é... Pode colocar, né? Vamos fechar por aqui assim? Aí eu coloco isso no ambiente virtual e vou pedir para vocês que vocês definam perguntas. Vamos colocar assim, são 70, assim. Escolha até 3 temas, e faça pelo menos uma pergunta para cada um desses. Então, vou escolher assim, vou escrever aqui, ó, tarefa, né? Escolher até 3 temas e elaborar no mínimo uma pergunta para cada um dos temas escolhidos. Isso vai ser uma tarefa bem curtinha para a gente. Eu acho que eu vou abrir como tarefa mesmo. Vocês já colocam as perguntas lá e depois a gente olha. Tá bom? Fechou então por hoje? Tá de bom tamanho? Então, esse aí é o primeiro passo, né, É o primeiro professor? Para a passo. gente fazer. É o primeiro passo. Aí na semana que vem a gente já tem que. A gente vai ler as perguntas e a gente já vai fechar as perguntas e fechar os grupos, senão não dá tempo, tá? Semana que vem é uma semana de bem trabalho. rápido, passa voando. Bem rapidinho, tem que ir atrás, tá? Então tá, se vocês toparem, a gente encerra por aqui, já fica em aberto isso. Então, durante a semana, vocês vão pensando isso e elaborando as perguntas e colocando lá. Tudo bem? E aí a gente encerra por hoje. Thalita. Professor, ainda vamos ter uma conversa hoje. Sim. Quem tiver dúvidas de artigo, eu vou agora, eu vou pausar, encerrar a gravação aqui, e eu vou continuar aqui na área, para quem quiser tirar alguma dúvida específica, que quiser conversar, tá? Mas a gente, assim, a parte de aula mais geral, a gente encerra agora, tá bom? Retomando semana que vem já com as perguntas.